Fala, meus amigos, estamos começando aqui um vídeo especial desse domingo porque eu descobri que é o Dia Nacional do Livro, dia 29 de outubro, então estou fazendo um vídeo especial aqui, estou com tempo, né? Então estou fazendo um vídeo especial para vocês aqui para apresentar alguns livros, umas dicas de livros aqui que falam sobre outros livros, tá? Então, Dia do Livro, dia sempre bacana para a gente que valoriza o livro, a literatura, a filosofia, a poesia. Então é bacana aqui a gente fazer isso, né? Trocar essa ideia, tá? E espero que vocês gostem das dicas aí que eu vou trazer para vocês nesse vídeo, tá? Antes já deixo aqui, né? Ou durante, né? Já deixo aqui mais uma vez a dica do meu livro, tá? Do outro lado de cá, meu novo livro de poemas. Então quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo, tá? Aí a gente se fala aí sobre isso, tá? E aí, pessoal, então antes ainda, né, de começar, né, a falar sobre livros que falam sobre outros livros, eu vou trocar com vocês aqui os livros que eu estou lendo agora, nesse momento, e falar aqui do primeiro livro que eu li na vida. Eu já fiz vídeo sobre isso, né? Eu fiz um vídeo falando sobre os primeiros livros que eu li lá, quando era moleque, estava ali, saindo da infância, porque na verdade a minha infância eu passei lendo quadrinhos, né? Fui, enfim, né, educado para a leitura pelos quadrinhos, comecei na leitura, né, pelos quadrinhos e aos pouquinhos fui migrando para os livros, mas não deixei de ler os quadrinhos, li quadrinhos, tenho aqui uma coleção com milhares deles, já fiz vídeo também sobre isso, até os 20 anos, né, e aí depois é que eu abandonei de vez os quadrinhos e fiquei só nos livros, tá, mas enfim. Eu já mostro então já esse, que é o primeiro livro, né, que é um livro que tem aqui, eu tenho ele até hoje, foi esse aqui, né, tá? É o Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos, tá? É um livrinho de bolso, né? E foi exatamente esse aqui que eu li. Eu tinha 11 anos, tá? Quando eu li esse livro, e foi o livro aí que me iniciou na literatura, né, mais ampla, tá? E foi o livro que fez a ponte aí, né, para eu sair dos quadrinhos, ou para eu, enfim, né, começar a experimentar os livros junto com os quadrinhos ali, tá? Então esse livro é muito importante aqui na minha vida. E como hoje é o Dia Nacional do Livro, eu já deixo aqui também essa referência para vocês, tá? E aí depois quem quiser contar também na descrição ali, quem quiser contar, né, nos comentários qual foi o seu primeiro livro, né, enfim, como é que você começou, né, no universo da leitura, também vale a pena, pode deixar lá que a gente dialoga, tá? E aí, pessoal, os livros que eu estou lendo agora nesse momento, né? Estou lendo esse aqui, tá? O Ovo da Serpente, que é um livro da Consuelo Diegues sobre o bolsonarismo, tá? Que eu também estou escrevendo um livro agora sobre o bolsonarismo também. Hoje, né, 29 de outubro, eu estou mais ou menos ali na página 15, tá, do livro, e espero conseguir terminar ele até o final do ano, tá, para poder publicar. E, enfim, então esse livro está interessante, eu estou chegando aqui já na metade do livro, tá? Um livro bem legal, bem bacana aí da Consuelo Diegues, uma pesquisa importante, porque um dos processos que a gente tem que fazer aí na política brasileira é compreender, né, como que o Bolsonaro surgiu e o que é isso exatamente, tá? Então vale muito a pena essa dica aí também. Comecei a engrenar nesse aqui, tá? Mutações da literatura no século XXI, da Leila Perrone Moisés. Eu tinha começado a ler esse livro no meio do ano, aí dei uma parada e agora eu vou engrenar nele aí até o final do ano, tá? Fala sobre as mudanças aí no conceito de literatura, na ideia de livro, né, e tal. Então também por isso que eu estou trazendo também esse livro para vocês. Comecei a ler ontem esse aqui, o Retrato do Artista Quando Coisa, do Manuel de Barros, tá? Então quer dizer, mais um é do Manuel de Barros que eu estou lendo, já deve ser o 12º aí que eu leio dele. E, enfim, fazendo aqui a varredura, né, como a gente diz na universidade, da obra dele, tá? Retrato do Artista Quando Coisa. Vou retomar aqui a leitura do Ulisses, do James Joyce, que eu li até a página 100 mais ou menos, e dei uma parada também. Vou tentar retomar agora aí nos próximos, né, nesse mês ainda, né? Tá? E é o clássico, maior romance de todos os tempos aí, para muitos. E O Que Resta de Auschwitz, do Giorgio Agamben, que é um filósofo. E esse aqui eu estou lendo, quer dizer, vou começar a ler agora, né, para poder me ajudar também a refletir esse livro que eu estou escrevendo sobre o bolsonarismo, tá? Então, pessoal, é isso, né? São os livros que eu estou lendo nesse momento, tá? O meu primeiro livro, tudo isso em homenagem aqui ao Dia Nacional do Livro, né?
E aí vale também aqui, né, vou mostrar para vocês aqui então, dar umas dicas de alguns livros que falam sobre outros livros, tá? Porque a literatura, né, não tem limite, né? Qualquer tema é tema para a literatura, inclusive o tema dos próprios livros, né? Que você vê muitos livros que falam sobre o livro é o protagonista da história, né? E vou falar de alguns livros aqui de filosofia e também romances, tá? Contos, certo? E tem esse livro aqui do Milor, né? o Bíblia do Caos, tá? E ele tem uma frase aqui que ele fala na página 343, ele fala, né, uma frasezinha interessante que ele diz: livro não enguiça, né? Carro enguiça, caminhão enguiça, moto enguiça, mas o livro não enguiça, né? Então, enfim, por isso que o livro é esse objeto importante aí pra gente, né? E além de ser um leitor, eu sou escritor também, né? Então já que está o meu livro, né? Eu mostrei para vocês aí o livro que está aí, que é o meu 9º livro, na verdade, tá? E vamos falar um pouquinho agora de alguns livros que trazem o livro como protagonista, tá? De diferentes maneiras, né? O primeiro que eu trago para vocês é esse romance aqui do Henrique Villa-Matas, escritor espanhol que está vivo, né? Mac e seu Contratempo, tá? Então esse livro é muito interessante, vocês veem que até a Companhia das Letras fez uma capa com outro livro aqui, né? E aí o livro tem várias aberturas e tal. O Villa-Matas é um escritor que ele funciona muito nessa lógica metalinguística, metaficcional ali, né? De produzir obras nas quais a literatura e o livro são os protagonistas da história, né? Esse livro eu li ano passado, tá? E é a história de um sujeito que decide reescrever, né, o livro do seu vizinho, que na verdade foi um livro que fracassou ali, não deu certo, mas ele decidiu pegar e reescrever o livro do vizinho dele, né? E o nome do livro era Walter e seu Contratempo, né? Então, quer dizer, e aí tem um jogo de marionete também na questão da história, muito interessante. Ao mesmo tempo ele vai fazendo essa coisa, né, ele vai borrando as fronteiras entre o leitor e o escritor, né? E aí Walter e seu Contratempo, Mac e seu Contratempo. Mac é o sujeito que decide reescrever o livro Walter e seu Contratempo. Então ele está fazendo essas camadas aí de leitura e reescrita, né? Muito interessante, vale muito a pena aí esse romance do Henrique Villa-Matas, tá? Esse livro também é muito bom, Procura do Romance, do Julian Fuchs, escritor brasileiro, né? E aí esse romance dele, na verdade, nesse romance, o próprio romance é o protagonista, né? Quer dizer, ele está falando sobre a crise do romance, a crise da produção de romances, né? E narrando a história aí, né, do protagonista em busca de uma série de coisas. Tem aspectos pessoais dele, mas também tem essa discussão, né, do que é a produção de um romance e ao mesmo tempo dessa crise, né, desse gênero literário bastante tradicional já, que existe desde o romantismo alemão ali, agora mais amplamente até antes, né, porque o Dom Quixote, ele de certa forma cabe nessa definição de romance com certeza, tá? Então tá aí o Procura do Romance, do Julian Fuchs, tá? Não podia deixar de citar o Borges, né? Tá aqui o Jorge Luiz Borges, o Ficções, que é um dos livros mais sensacionais aí de todos os tempos. E nesse livro tem vários contos nos quais o livro aparece ali em maior ou menor medida, mas tem 2 contos aqui que o livro é o protagonista, né? É o Pierre Menard, autor do Quixote, né? E aí o protagonista é o Pierre Menard, que é um cara que decide reescrever o Dom Quixote do Miguel de Cervantes, né? É mais ou menos o que está acontecendo ali no Mac e seu Contratempo, do Henrique Villa-Matas, né? Então aí o Pierre Menard virou uma referência, né, de discussão sobre essa flexibilização da fronteira entre o autor e o leitor, o quanto que o leitor também é um autor no momento em que ele lê o livro, né? E isso já virou... Eu escrevi um artigo agora sobre isso e usei o Pierre Menard como personagem, né, do artigo, para poder discutir essa questão também, tá? E o Biblioteca de Babel, né, que também é outro conto que fala sobre o livro, que é fantástico, né? Um conto sensacional do Borges. Ele está aqui na página 69 e tem aquela frase, né, talvez seja a frase mais famosa aí do Borges, que é aquela que diz, né, o universo, que outros chamam a biblioteca,
é composto de um número indefinido e talvez infinito de galerias hexagonais com vastos poços de ventilação no meio, cercados por balaustradas baixíssimas, né? E aí ele começa a descrever essa biblioteca de Babel, que na verdade esse conto, o que ele está fazendo aqui, né? Da forma brilhante que ele faz em vários contos, ele está mesclando a discussão da importância do livro e dessa coisa da história da produção de livros da humanidade com o universo e com a ideia de infinito, né? Então é um conto sensacional. E aí ele fala aqui, né, a biblioteca existe ab eterno, dessa verdade cujo corolário imediato é a eternidade futura do mundo, nenhuma mente razoável pode duvidar. O homem, o bibliotecário imperfeito, pode ser obra do acaso ou de demiurgos malévolos. O universo, com sua elegante provisão de prateleiras, de tomos enigmáticos, de incansáveis escadas para o viajante e de latrinas para o bibliotecário sentado, somente pode ser obra de um Deus. E ele continua aqui, e na verdade esse bibliotecário imperfeito, que é o homem, né, em relação à biblioteca de Babel, ele acabou virando protagonista de um romance do escritor brasileiro Inácio de Loyola Brandão, né, que é A Última Viagem de Borges. Tá? Então ele usa essa expressão aqui, bibliotecário imperfeito, para poder descrever o personagem lá. Tá? Então, assim, conto, né, dos mais brilhantes da história da literatura e dos mais conhecidos da Biblioteca de Babel, que fala sobre o livro. O livro é o protagonista, né, da história. E aí ele continua aqui, né, fala na 75, né, a biblioteca é tão enorme que toda redução de origem humana acaba sendo infinitesimal. Cada exemplar é único, insubstituível, mas, como a biblioteca é total, há sempre várias centenas de milhares de facsímiles imperfeitos, né? E ele continua descrevendo a história. Então, assim, Biblioteca de Babel e o Pierre Menard, tá? Autor do Quixote, são dois contos que falam sobre o livro, aí nesse livro, né, de contos do Borges, Ficções, que é um livro sensacional, meu preferido, tá? E vale a dica aí para vocês, tá bom? E aí, pessoal, ainda no Borges tem um outro livro dele que tem um conto também genial, que o livro também é protagonista, que é justamente o Livro de Areia, né? Tá aqui, e eu também usei o Livro de Areia nesse artigo que eu escrevi agora mês passado. Então, quer dizer, o Livro de Areia também é uma certa discussão dele com a ideia de infinito, né? Então, brilhante, conto brilhante também, genial, com várias tiradas interessantes ali, com reflexões importantes. Tá? Esse conto do Jorge Luiz Borges está aqui, no qual, né, o livro aparece como protagonista. Tá? Fica a dica aí para vocês. E o Borges eu podia fazer aqui, né? Já fiz vídeo só sobre o Borges aqui, porque é um escritor genial, meu preferido. Enfim, tá? E aí, pessoal, vamos lá, né? Aqui esse guia de leitura também, tá? Da LPM, com 100 autores que você precisa ler, certo? Tem algumas, já fiz também vídeo sobre esse livro aqui, e tem algumas faltas aqui, né? O Beckett parece que não aparece aqui, mas, enfim, tem, né, textos sobre todos, ou sobre muitos dos grandes escritores da humanidade. Enfim, né, tá aqui, ó, Charles Dickens, Clarice Lispector, Daniel Defoe, Edgar Allan Poe, né? Hemingway, Dostoiévski, Franz Kafka, tá? Quem mais? Flaubert, Guy de Maupassant, enfim, né? O Homero, tá? James Joyce, quem mais aqui? O Saramago, Jorge Luiz Borges, enfim, e todos escritos por autores brasileiros, tá? Então tem muita gente bacana aqui escrevendo. Tá? O Donaldo Schuller, por exemplo, escreve o texto sobre o James Joyce, tá? E muita gente bacana aqui escrevendo nesse livro muito interessante, tá? Da LPM, enfim, tá? O Shakespeare, Humberto Eco, tá? Muita gente boa, tá? O guia de leitura. E se você procurar aqui, você escrever aí na barra de pesquisa, você acha que também um vídeo só sobre esse livro, tá? No nosso canal aqui, tá bom? Então segue a dica aí, porque é um livro sobre outros livros, né? É isso que a gente está aqui, enfim, divulgando no vídeo de hoje para comemorar o Dia Nacional do Livro aqui no Brasil, que é o dia 29 de outubro, tá? O que mais, pessoal? Aqui, ó, O Prazer de Ler, livrinho bem legal aqui da Heloísa Seixas também, tá?
E li esse livro no ano passado também, muito legal. Ela fala sobre vários temas ligados à leitura, né? Então, quer dizer, muito bacana, tá? O livro da Heloísa Seixas. Que mais? Aqui, ó, o livro do Roland Barthes também, esse aqui, Inéditos Teoria, que já tá, né, velhinho de guerra aqui, porque esse livro eu já li tem bastante tempo, mais de 20, acho que tem uns 20 e poucos anos aí que eu li esse livro. E aqui tem vários textos legais do Barthes sobre leitura, escrita, texto, linguagem, tá? E em vários desses artigos ele fala sobre o livro, sobre a figura do livro, a crise dos gêneros literários, o papel do autor, do leitor, tá? E o Roland Barthes, na verdade, eu estou mostrando um livro dele, mas se você pegar todos os livros dele, ele vai falar, né, em maior ou menor medida sobre o livro, sobre a leitura, que era um dos temas mais importantes aí da produção dele, tá? Então segue essa dica também muito boa, porque isso aqui também dá uma visão assim, né, do que é a leitura, do que é a literatura, muito mais ampla do que você ler só os romances, os contos. É legal ler teoria, ler filosofia, para poder dialogar, né, com essa galera que está pensando o livro a partir de um olhar filosófico, né? O que mais, pessoal? Vamos lá. Ó, esse livro aqui também é do Michel Guerin, O que é uma obra. Tá? Esse conceito de obra, na verdade, ele vai se aplicar, né, a todos os gêneros artísticos, porém, né, no que diz respeito ao livro, né, ele também discute o que significa essa ideia de obra, tá, ligada aos livros. Tá? Então, bacana aí, vale a dica, tá? Para vocês, beleza? Que mais aqui, ó? Esse livro também é muito bom, do Hans Ulrich Gumbrich, que é um filósofo alemão, tá? Então, Atmosfera, Ambiência, Stimmung, sobre um potencial oculto da literatura. Muito legal esse livro também, essa capa aqui sensacional, né? Da Contraponto, tá? E aí esse conceito de Stimmung dele é muito interessante, porque ele vai discutir aqui, né? Ele fala sobre isso logo no início, aqui na página 10, que existe toda uma história, né, de conceitos e discussão conceitual sobre o que é a literatura, tendências ali, fala do estruturalismo, marxismo, etc. E aí ele fala que no presente a gente está vendo aí, né, está vivendo também uma certa, enfim, flutuação ali entre uma certa corrente desconstrucionista, que seria herdeira do Derrida e tal, e de outros autores. Tá? E aí ele diz, né, que o desconstrucionismo está de um lado, então aí ele defende a ideia de que não pode existir contato entre a linguagem e a realidade que existe fora dela, e tem uma outra tendência que seria os estudos culturais. E aí ele junta nos estudos culturais o marxismo e até mesmo, né, uma certa literatura ligada ao neo-identitarismo, tá? E ele fala dessa proximidade aqui curiosa também nesse parágrafo aqui. E aí, na verdade, ele está sugerindo essa ideia de Stimmung para que a gente tente pensar a literatura sem se vincular nem a um lado demais, nem ao outro demais, nem desconstrucionismo demais, nem estudos culturais demais. Quer dizer, tentar pensar isso para além dessas duas marcações separadas, né? Então isso ajuda também a ler os livros, entender as histórias e tal de maneira mais ampla aí, tá? Então, Gumbrich, também livraço aqui, muito legal, do Hans Ulrich Gumbrich, amigo do Luiz Costa Lima, que é um dos maiores pesquisadores de literatura aí do Brasil, tá? E é isso. O que mais, pessoal? Aqui, ó. Vamos ver aqui o tempo. Então, ó, esse aqui também da Ana Maria Machado, Como e Por que Ler os Clássicos Universais Desde Cedo. Livrinho bem legal também, tá? Ela faz uma descrição, né, de todos esses livros que são os mais, né, enfim, clássicos aí da literatura, que já viraram clássicos, são cânone, né, o que a gente chama de cânone, que são esses livros aí indispensáveis que a gente tem que, por exemplo, né, em sala, eu trabalhei esse livro aqui em sala de aula com os alunos do ensino médio fundamental 2, porque é isso, né, os clássicos a gente tem que passar por eles para poder, enfim, entrar em contato com essa grande produção aí da humanidade e estabelecer diálogos deles com o presente, com a produção contemporânea e tudo mais. Então segue aí essa dica, tá? E ela fala aqui de quase todos os clássicos aí, tá? Fala do Dom Quixote, fala do Kafka, fala do Borges, fala de um monte de gente bacana aqui, tá? E a Ana Maria Machado é integrante da Academia Brasileira de Letras também, tá? Então segue aí essa dica muito bacana.
que mais, pessoal? Aqui, ó, esse livro também é muito legal, Escândalos da Tradução, do Lawrence Venuti. Aqui nesse livro ele vai discutir o conceito de tradução e a forma como a história foi mostrando que muitas vezes a tradução de uma obra, de uma língua para outra, segue muitas vezes ali roteiros ideológicos muito complicados, muitas vezes impregnados de censuras religiosas, às vezes censuras de ditadores ou censuras de grupos dominantes, e enfim, isso muitas vezes atrapalha a entender um certo contexto mais amplo das obras, né? E a gente que lê muito, né, a gente vai percebendo que quanto mais vai passando o tempo, esse trabalho de tradução vai ficando mais complexo e mais interessante aqui também no sentido de estabelecer notas de rodapé, discussões ali adjuntas, uma introdução que explica uma série de diferenças culturais. Tudo isso é muito bacana e fruto desse debate aí incessante, né, no campo da tradução, tá? Então segue aí, pessoal, Escândalos da Tradução, do Lawrence Venuti, tá? Livro muito bacana, porque faz a gente entender aí, né, que é preciso ler as traduções de uma forma mais, enfim, mais esperta, né? Tá? Então tem tudo a ver também com o mundo dos livros. Aí, isso aqui não se aplica só aos livros, né? Essa ideia se aplica também à legenda de filmes, enfim, né? Uma série de coisas bacanas que a gente está o tempo todo experimentando, tá? E aí tá no finalzinho aqui, vamos finalizar a lista, né? Esse livro aqui, Literatura Ontem, Hoje e Amanhã, da Marisa Lajolo, eu também li ano passado. Muito bom, porque ela vai discutir uma série de coisas aqui ligadas ao conceito de literatura, tanto no sentido histórico, tradicional e tal, quanto no mundo atual, né? Ou seja, como é que esse conceito está se configurando no mundo recente aí, tá? E, enfim, as modificações aí de contexto, o quanto que um monte de coisa que antes não era literatura hoje passou a ser, né? Especialmente a produção de internet, por exemplo, quer dizer, a coisa do poema, né? Eu publico um poema no Facebook, ele não é literatura só porque ele não está no livro, né? Então isso também é interessante aí, inclusive para pensar a crise do livro, ou enfim, né, se o livro vai sobreviver a isso ou não, né? É uma questão importante de pensar também aí, tá? Então, quer dizer, Marisa Lajolo, Literatura Ontem, Hoje e Amanhã. Esse aqui, Roger Chartier, A História ou a Leitura do Tempo, também é muito legal, porque o Chartier, ele é um pensador e ele escreve também, tem um monte de livros só sobre a leitura, sobre a história do livro e tal, história das edições, traduções e tal. Ele é um cara muito bacana nesse sentido, inclusive porque ele também serve para pensar, esse livro aqui também serve para pensar a forma como a história, ela é um discurso também, né? Ela não é só um terreno de fatos concretos, inquestionáveis, ela é também um terreno de texto, um terreno de relatos, né? E aí, portanto, um terreno com uma série de debates, confrontos e guerrilhas ideológicos, tá? Então o Chartier mostra isso aqui de maneira brilhante e ajuda também a gente a pensar essas coisas aí, tá? E aí, pessoal, finalizando aqui, tá? Faltam só dois. Esse aqui é sensacional, já fiz vídeo sobre ele também aqui, que se você quiser procurar aí na barra de pesquisa, vai achar um vídeo só sobre esse livro, tá? Que é o República Mundial das Letras, e a Pascale Casanova, pesquisadora francesa, fala aqui sobre a história da formação da literatura e da relação dessa formação com a própria história das nações, né? E aí na Europa ali a configuração do francês como língua dominante, e as disputas com a Inglaterra, com o inglês da Inglaterra, com a Alemanha, a experiência do Herder na Alemanha também, Goethe, né, e tal. E aí depois ela vai falando ela começa a falar sobre experiências periféricas que vão tentando entrar nesse jogo, né? Então fala da Romênia, fala do Kafka, né, que é a experiência da República Tcheca. Fala da Irlanda, que é talvez ali o exemplo mais importante do livro, né, que ela fala do Beckett, fala do Joyce, enfim, fala de uma série de outros autores. E também fala do Cioran, que eu fiz um vídeo outro dia sobre ele aqui, e fala também sobre o Brasil, né? Fala sobre o Macunaíma. Tem um capítulo aqui só sobre o Macunaíma, muito interessante também, tá? Então, vale a dica aí, Pascale Casanova, A República Mundial das Letras, tá, pessoal? E aí, o último livro da lista é esse aqui, do Afonso Romano de Santana, Ler o Mundo, tá? É um livro muito interessante também do Afonso Romano, que é um pensador brasileiro,
E ele está inclusive autografado aqui, porque eu conheci o Afonso Romano também lá em 2011, né, na Bienal do Livro, tá? E nesse livro aqui ele vai discutir uma série de assuntos ligados ao livro e à leitura, né? E também à escrita e tal. Então tem muita coisa bacana aqui, vários capítulos interessantes, né? Ele fala sobre, por exemplo, aqui, né? Ele fala sobre a questão do professor, né? Fala sobre a questão dos poliglotas, né? Que falam várias línguas e o quanto que isso ajuda a ler melhor a literatura. Fala da relação da leitura com a tecnologia, tá? E ler o mundo, essa é a ideia dele, né? Essa é uma ideia muito interessante. Então, tudo é leitura, tudo é texto, né? Quer dizer, todas as coisas que acontecem com a gente são passíveis de uma interpretação daquilo ali como texto também, né? E isso nos torna leitores não só do livro, mas do mundo, né? Então é muito legal, por isso que o Manuel de Barros diz lá, né, nos livros dele que o meu quintal é maior do que o mundo, né? Porque o quintal do leitor é o livro e o mundo enquanto livro, né? E o livro enquanto mundo também, né? Então essa ideia é a base aqui desse livro do Afonso Romano e, como eu falei, tem vários capítulos legais aqui, né? Ele fala da questão da relação da leitura com a tecnologia, está aqui na página 13, né? Aqui na página 27 ele fala dos livros que nós não lemos, tá? E aí ele sugere aqui, né, interessante, ele fala, já propus criarem até a profissão de leitor. Alguém que leia para a gente e faça um resumo do que há de importante, é uma profissão de futuro. Né? É legal isso, ele fala também porque a leitura muitas vezes é desvalorizada como algo inútil, né? Eu já falei sobre isso também aqui em outro vídeo falando do Byung-Chul Han, né? E na verdade, muito pelo contrário, faz a gente enriquecer ali a nossa visão de mundo, a nossa perspectiva, tá? Para poder entender inclusive essas bobagens, né? E por fim aqui destaco um capítulo muito interessante, todos os capítulos são bacanas, todos os textos, né, são legais, mas tem um texto aqui na 149 que se chama A Utopia Realizada. E aí ele fala de uma cidade, se não me engano, lá no sul, né, do Brasil, que se chama Faxinal do Céu. E aí a cidade gira em torno da literatura, né? Então ele descreve aqui, fala como é bacana aquilo ali, com aquela atmosfera ligada ao livro e tal. Então muito legal, tá? Esse texto aqui também do Afonso Romano. Beleza, pessoal? Então é isso, ó, ler o mundo, né? Que é isso que a gente busca quando a gente lê os livros, né? Ler os livros como mundo, o mundo como um livro e aprender sempre com isso aí, continuar sempre lendo, tá? Então, ler o mundo do Afonso Romano. Então é isso, tá? Esse vídeo aí foi um vídeo especial para poder comemorar, né, esse Dia Nacional do Livro, que é o dia 29 de outubro, tá? E a gente volta amanhã aí com o segundo vídeo falando sobre a reforma do novo ensino médio, tá, do governo Lula, beleza? Então é isso, pessoal. Grande abraço, tamo junto. Fui.